Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Isso aí? Preparados para mais uma aventura. Hoje vamos mergulhar na história de uma figura, como eu posso dizer? Ilustre. É isso, é ilustre e icônica, uma figura central, fundamental para entendermos o Brasil, a nossa cultura, a nossa história. E a fé de milhões, né? Exatamente. Preparem-se para conhecermos mais a fundo a vida e obra de ninguém menos que Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier. Chico Xavier, o médium, o filantropo, o escritor. Tanta coisa, né? É eleito, inclusive, o maior brasileiro de todos os tempos numa pesquisa nacional, você acredita? Uma figura controversa, sem dúvida, mas inegavelmente marcante. Com certeza. E é por isso que hoje vamos nos aprofundar na sua trajetória, utilizando como base o arquivo chicoxavier.txt, que reúne uma série de dados e informações sobre sua vida, sua obra e, claro, o reconhecimento que ele alcançou. Uma vida longa, hein? Mais de 90 anos. E nesse tempo todo, produziu uma quantidade impressionante de livros. Impressionante mesmo. Mais de 490 livros psicografados ao longo de 6 décadas. É muita coisa. É livro para dar e vender. Literalmente. Mas brincadeiras à parte, é realmente uma obra monumental, né? Que abordou os mais diversos temas da filosofia e religião, da história da ciência, da poesia e autoajuda. E que influenciou e continua influenciando a vida de milhões de brasileiros. Exato. E não podemos esquecer o impacto das suas aparições na televisão, né? Naquela época era uma novidade e ajudou a popularizar ainda mais o espiritismo no Brasil, que hoje conta com, sei lá, quantos milhões de seguidores. Dezenas de milhões, com certeza. Que é muita gente. Mas, enfim, o nosso objetivo aqui não é pregar o espiritismo, nada disso. Longe de nós. A gente tá aqui para analisar, para entender, para desvendar um pouco a história desse personagem tão complexo, tão fascinante, que foi o Chico Xavier. E aí, vamos começar do começo. Então, tá. Francisco Cândido Xavier, ou simplesmente Chico Xavier, nasceu em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, no dia 2 de abril de 1910. Uma cidadezinha do interior mineiro. Pacata. É, bem diferente do que ele se tornaria, né? Mas enfim, ele era filho de João Cândido Xavier, um vendedor de bilhetes de loteria, e de Maria João de Deus, dona de casa e a católica fervorosa. É uma família simples, humilde. E numerosa. Chico era o terceiro de uma prole de 9 filhos. Imagina a gunça. Nossa, podia ser uma casa bem animada. Com certeza. Mas, voltando ao Chico, ele teve uma infância, como posso dizer? Normal. Normal, comum, como a de muitas crianças da época, né? Brincava na rua, ajudava em casa, ia à escola. E já demonstrava uma sensibilidade diferente, né? Sim. Dizem que desde pequeno ele via e ouvia coisas que outras pessoas não percebiam, espíritos, essas coisas. Mas naquela época, no interior, essas coisas eram mais comuns, né? É verdade, fazia parte da cultura popular, do folclore. Mas enfim, voltando ao Chico, ele concluiu o ensino primário em 1924. Só o primário? Naquela época era comum, né? As condições de vida eram mais difíceis, muitas crianças precisavam trabalhar cedo para ajudar a família. Faz sentido? E aí, para ajudar nas despesas, Chico começou a trabalhar como balconista numa loja de tecidos. Um emprego simples, mas honesto. E que ele levava a sério, era conhecido por sua dedicação, sua gentileza, seu bom humor. Um cara do bem, né? Sem dúvida. Mas até então nada indicava que ele se tornaria essa figura, como posso dizer? Extraordinária. Extraordinária, única que ele se tornou. E aí, em 1927, aconteceu um evento que mudou completamente a sua vida. O tal evento marcante que a gente tinha falado antes. Exatamente. A irmã do Chico, a Maria, começou a apresentar uns problemas, uns distúrbios mentais, sabe? Algo bem sério. E que na época não tinha muita explicação médica, né? E aí a família, desesperada, procurou ajuda em tudo quanto é lugar, médicos, curandeiros, benzedeiras. E aí acabaram encontrando o espiritismo no caminho. Um vizinho da família, que era espírita, sugeriu que eles levassem a Maria a um centro espírita para ver se conseguiam alguma ajuda. E foi aí que o Chico teve seu primeiro contato com a doutrina, né? Exatamente. E, segundo os relatos, ele ficou impressionado com o que viu e ouviu naquele centro. Era algo completamente novo para ele. E que mexeu profundamente com ele. E dizem que foi nessa época que ele começou a ter contato com os espíritos, a receber mensagens do além. E uma dessas mensagens teria vindo da própria mãe dele, que já havia falecido, né? Isso, e que o Tô teria incentivado a estudar as obras de Allan Kardec, codificador do espiritismo. Uma mensagem bem direcionada, né? E que o Chico levou a sério. Ele mergulhou de cabeça no estudo da doutrina espírita e não demorou muito para ele começar a desenvolver a sua mediunidade. E aí as coisas começaram a acontecer de forma bem rápida, né? Em junho de 1927, com apenas 17 anos, ele fundou o Centro Espírita Luiz Gonzaga, um espaço simples, mas que se tornou um ponto de encontro para os espíritas da região.
E logo em seguida ele começou a praticar psicografia, né? É a escrita automática sob a influência dos espíritos. E ele escrevia muito, páginas e páginas, sem parar. Uma produção mediúnica impressionante. E que chamava a atenção de todo mundo. A notícia se espalhou e logo o Chico estava recebendo visitas de pessoas de toda parte, buscando mensagens de seus entes queridos, cura para suas doenças, consolo para suas aflições. E a fama dele só crescia. Ah, mas ele nunca se deixou levar pela fama, pela vaidade. Ele sempre se manteve humilde, simples, dedicado a ajudar o próximo. Um exemplo de altruísmo, né? Ah, com certeza. E a partir de 1931, a mediunidade do Chico se manifestou de uma forma ainda mais extraordinária. Mas extraordinária. Como assim? Ele começou a psicografar poemas de poetas já falecidos. Caramba, que coisa. E não eram poemas quaisquer, eram poemas de alta qualidade literária que reproduziam com fidelidade o estilo e a temática dos poetas originais. Mas como isso era possível? Essa é a pergunta que todo mundo se fazia, né? E que até hoje gera debates acalorados, mas enfim. O fato é que o Chico psicografava esses poemas com uma facilidade impressionante, como se os poetas estivessem ali ditando os versos diretamente para ele. E esses poemas foram publicados, né? Em 1931, foi publicado o livro Parnaso de Além Túmulo, uma coletânea de 259 poemas atribuídos a 56 poetas brasileiros e portugueses já falecidos. Esse livro causou um rebuliço danado na época, né? Com certeza. A crítica literária ficou dividida. Uns acreditavam na autenticidade dos poemas, outros achavam que era tudo fraude, que o Chico estava inventando tudo. E o que o Chico dizia sobre isso? Ele sempre dizia que era apenas um instrumento nas mãos dos espíritos, que ele não tinha mérito nenhum naquilo tudo. Humildade em pessoa, né? No mesmo ano em que Parnaso de Além Túmulo foi publicado, o Chico teve um encontro que ele considerava fundamental na sua trajetória. Que encontro foi esse? Foi seu encontro com Emmanuel, um espírito que se tornou seu mentor espiritual. Emmanuel. E quem era esse Emmanuel? Segundo Chico, Emmanuel era um espírito evoluído, que já havia vivido diversas encarnações na Terra, inclusive como senador romano, padre na Espanha e professor na França. Caramba, uma história e tanto. E esse Emmanuel teria dado a missão ao Chico de psicografar 30 livros, com a condição de que ele mantivesse disciplina. E o Chico levou essa missão a sério. Ele se dedicou de corpo e alma à psicografia e não demorou muito para ele cumprir a sua meta. E ele parou por aí? Que nada. Ele continuou psicografando até o fim da sua vida. Uma máquina de escrever. E sempre com a mesma humildade, a mesma simplicidade, a mesma dedicação a ajudar o próximo. E a partir daí, a vida do Chico foi uma sucessão de acontecimentos extraordinários. E por quê? Ele psicografou romances, contos, tratados filosóficos, mensagens de conforto, cartas de entes queridos, tudo quanto é tipo de texto. E tudo isso em nome da caridade, né? Ele nunca cobrou um centavo sequer pelos seus livros. Ele doava todos os direitos autorais para instituições de caridade. Um gesto realmente nobre. Que lhe rendeu o respeito e a admiração de milhões de pessoas. Mas nem tudo foram flores na vida do Chico, né? É verdade. Ele enfrentou muitas dificuldades, muitas críticas, muitas acusações de fraude. A gente já tinha falado da polêmica em torno do Parnaso de Além Túmulo, né? Mas teve outras também. Em 1930, por exemplo, a viúva do escritor Humberto de Campos entrou na justiça contra o Chico. Porque o Chico tinha psicografado um livro atribuído ao espírito de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátrio do Evangelho, e a viúva alegava ter direito aos direitos autorais da obra. Eita, que situação complicada. E que gerou um debate jurídico e moral bastante complexo. Afinal, como comprovar a autoria de um espírito? Como colocar um espírito no banco dos réus. Exatamente. No fim das contas, a justiça não reconheceu a mediunidade do Chico e o caso acabou sendo encerrado sem um veredito definitivo. E o Chico, como ele lidou com essa situação? Com a serenidade e paciência que lhe eram características, né? Ele nunca se deixou abalar pelas críticas, pelas acusações. Um cara zen. E que continuou firme na sua missão de ajudar o próximo através da sua mediunidade. E teve outras polêmicas também, né? Em 1958, por exemplo, o sobrinho do Chico, o Amaury Pena, que também era médium, acusou o tio de fraude. Que história é essa? O Amaury alegava que o Chico usava truques para simular a psicografia e que, na verdade, ele inventava tudo. Que pá. Mas essa acusação não durou muito tempo. O próprio Amaury se retratou dizendo que tinha sido manipulado por pessoas que queriam prejudicar o Chico. Sei. Muita gente acha que essa história toda foi armada para tentar desmoralizar o Chico, sabe? Faz sentido. Afinal, o Chico era uma figura pública e sua fama incomodava muita gente. Teve também a história do jornalista David Nasser. Quem era esse? Ele era um jornalista famoso na época que trabalhava na revista O Cruzeiro.
E ele foi até Pedro Leopoldo para fazer uma reportagem sobre o Chico. E o que aconteceu? Dizem que ele foi com a intenção de desmascarar o Chico, de provar que ele era um charlatão. E conseguiu. Essa é a parte mais interessante da história. Dizem que o Nasser, depois de ter contato com o Chico, mudou completamente de ideia. Anos depois, ele teria recebido um livro psicografado pelo Chico, com uma dedicatória de Emanuel especialmente para ele. Caramba, que coisa. E aí o Nasser teria se tornado um admirador do Chico, e até teria escrito um livro sobre ele. Uau, que viravolta. Mas, enfim, voltando ao Chico, a vida dele continuou nesse ritmo frenético, com a fama aumentando cada vez mais, as visitas se multiplicando, as cartas chegando aos montes, os livros sendo publicados um atrás do outro. E isso, ele sempre mantendo a mesma postura humilde, né? Ele nunca se deixou levar pela fama, pelo sucesso. Ele continuou vivendo de forma simples, dedicado a ajudar o próximo. Um exemplo de vida, né? Com certeza. E em 1959 ele se mudou para Uberaba, no Triângulo Mineiro, onde viveu até o fim da sua vida. Uberaba se tornou a nova meca do espiritismo, né? Milhares de pessoas iam para lá todos os dias, em busca de uma palavra de conforto, de uma mensagem de esperança, de uma cura para as suas doenças. E o Chico atendia todos com a mesma paciência, a mesma compaixão. Ele não fazia distinção de ninguém. Rico, pobre, famoso ou anônimo, ele tratava todos com o mesmo carinho, a mesma atenção. Um verdadeiro santo. Muita gente o considerava um santo, um milagreiro. E nos anos 70, a fama do Chico chegou ao ápice com suas participações no programa de televisão Pinga Fogo. Eu lembro desse programa. Era um programa de entrevistas bem famoso na época. E o Chico foi convidado várias vezes e suas entrevistas batiam recordes de audiência. Imagina, o Brasil inteiro parava para assistir o Chico falando sobre espiritismo, sobre vida após a morte, sobre amor ao próximo. Era realmente impressionante. E a partir daí, a fama do Chico transcendeu as fronteiras do Brasil. Ele ficou famoso no mundo inteiro. Seus livros foram traduzidos para diversos idiomas e ele começou a receber convites para palestras e eventos em outros países. Caramba, o Chico virou popstar. Mas ele nunca perdeu a sua simplicidade, a sua humildade. Ele continuou vivendo da mesma forma, dedicado à sua missão de ajudar o próximo. E as polêmicas continuaram também, né? Com certeza. Afinal, o Chico era uma figura pública e suas ideias, suas práticas incomodavam muita gente. Teve aquele caso do tabloide americano que acusou o Chico de ter enriquecido com a psicografia. Mas essa acusação foi prontamente desmentida pela Federação Espírita Brasileira, que mostrou que o Chico nunca cobrou nada pelos seus livros e que doava todos os direitos autorais para instituições de caridade. Mais uma tentativa de difamação, né? Mas que não conseguiu manchar a imagem do Chico, que continuava sendo reverenciado por milhões de pessoas. E em 1981, o Chico foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, você acredita? É mesmo? Com o apoio de mais de 2 milhões de assinaturas. Caramba! Isso é muita gente. Mas infelizmente ele não ganhou o prêmio. Uma pena, né? Mas só a indicação já foi um reconhecimento e tanto, né? Com certeza. E Chico continuou trabalhando, escrevendo, atendendo as pessoas até o fim da sua vida. Ele morreu com 92 anos, né? Em 30 de junho de 2002, no mesmo dia em que o Brasil conquistou o pentacampeonato na Copa do Mundo. Nossa, que coincidência. E dizem que ele tinha pedido para morrer num dia de alegria nacional para que a tristeza da sua partida fosse amenizada pela felicidade do povo brasileiro. Que lindo. A morte do Chico foi um acontecimento que comoveu o Brasil inteiro. Milhões de pessoas foram se despedir dele, né? O velório dele foi em Uberaba e durou vários dias com filas enormes de pessoas querendo prestar suas últimas homenagens. E o legado dele continua vivo até hoje, né? Com certeza. O Chico deixou uma marca profunda na cultura brasileira e suas ideias, seus ensinamentos continuam inspirando milhões de pessoas. E seus livros continuam sendo publicados e lidos em todo o mundo. O Chico se tornou um ícone, um símbolo de amor ao próximo, de fé, de esperança. E de humildade, né? Sim. Essa era a sua principal característica, sua marca registrada. O Chico era um exemplo de ser humano, um verdadeiro mestre da vida. E nós tivemos a sorte de ter convivido com ele, de ter aprendido com ele. E de poder continuar aprendendo com ele, através de seus livros e seus ensinamentos. O Chico pode ter partido, mas sua obra, seu legado, continuam vivos entre nós. Para finalizarmos esse nosso mergulho profundo, eu queria te fazer uma pergunta.
O que você acha que o Chico diria pra gente hoje, se ele estivesse aqui? Nossa, que pergunta difícil. Mas eu acho que ele diria pra gente ter fé, ter esperança, ter amor ao próximo. E pra gente nunca desistir de lutar por um mundo melhor. Um mundo mais justo, mais fraterno, mais solidário. Um mundo onde todos tenham a oportunidade de viver com dignidade e felicidade. Esse era o sonho do Chico e esse deve ser o nosso sonho também. É isso aí. E que a gente possa se inspirar no exemplo do Chico para construir esse mundo melhor que ele tanto sonhava. E que a gente possa manter viva a sua memória, seus ensinamentos, seu legado. E que a gente possa continuar mergulhando fundo na sua história, na sua obra, na sua vida. E que a gente possa se encontrar de novo num próximo mergulho profundo. Até a próxima. Tchau, tchau. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.